Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, negociada na Bolsa de Valores sob os códigos SAPR3, SAPR4 e SAPR11, apresentou seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques reportados pela companhia. A receita operacional da Sanepar saiu de R$ 1.253 bilhões no terceiro trimestre de 2020 para R$ 1.420 bilhões no terceiro trimestre desse ano, o que representa um crescimento de 13,3%. Ao olharmos a composição dessa receita, vemos que as duas principais linhas são a receita de água e a receita de esgoto, e ambas apresentaram crescimento na comparação anual. A receita de água saiu de 758,5 milhões para 866,9 milhões, um acréscimo de 14,3%. Enquanto isso, a receita de esgoto saiu de 449,4 milhões para 508,5 milhões de reais, um crescimento de 13,2%. Descontados o COFINS e a PASEP, a receita operacional líquida da Sanepar foi de R$ 1.321 bilhões, um crescimento de 13,3% frente ao R$ 1.166 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. A companhia destaca que o aumento da receita operacional líquida é decorrente de 4 fatores. O primeiro é o reajuste tarifário de 5,11%, concedido a partir de 5 de fevereiro deste ano. Também houve uma revisão tarifária de 5,77% a partir do dia 17 de maio, e além desses dois motivos, a empresa destaca o crescimento dos volumes faturados de água e de esgoto e do aumento do número de ligações. Esses dois últimos motivos merecem maiores detalhamentos. Em relação ao número de ligações de água, a empresa registrou 82.526 novas ligações na comparação anual, atingindo 3.330.398 ligações, um crescimento anual de 2,5%. Já em relação ao número de ligações de esgoto, a empresa registrou um crescimento de 3,6% na comparação anual. Foram 82.996 novas ligações, o que fez com que a empresa atingisse 2.361.454 ligações de esgoto ao final do terceiro trimestre deste ano. Ao analisarmos o volume de água faturado, observamos que houve um pequeno crescimento, mas muito tímido. No terceiro trimestre desse ano, a empresa faturou 127,9 milhões de metros cúbicos, um crescimento de apenas 0,2% na comparação anual. No terceiro trimestre de 2020, haviam sido faturados 127,6 milhões de metros cúbicos. Em relação ao volume de esgoto faturado, o crescimento foi um pouco maior, de 1,6%. Foram faturados neste terceiro trimestre 97,7 milhões de metros cúbicos, frente aos 96,2 milhões de metros cúbicos faturados no terceiro trimestre de 2020. A escassez de chuva fez com que os reservatórios da Sanepar ficassem em patamares baixos. Diante disso, com os níveis dos reservatórios abaixo de 50%, foi retomado em 11 de agosto o rodízio no fornecimento de água para a região de Curitiba e região metropolitana. E esse rodízio, é óbvio, impacta no volume faturado de água pela empresa no período.
O Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba é composto pelas barragens de Piraquara 1 e 2, Iraí e Passaúna. Neste terceiro trimestre, o volume de reservação dessas barragens estava em 49,2%, um pouco inferior ao limite de 50% que acionou o rodízio no fornecimento de água. Embora ainda estejam em situação delicada, os níveis dos reservatórios apresentaram considerável melhora frente aos 29,8% que tinham sido registrados no terceiro trimestre de 2020. Nesse gráfico, podemos observar a situação de cada reservatório ao término do terceiro trimestre desse ano. E aqui podemos observar que o reservatório de Iraí é o maior reservatório que a Sanepar possui e também é o que está com o menor nível percentual dentre os 4 reservatórios. Ao olharmos os custos e despesas operacionais da Sanepar, verificamos que eles apresentaram uma queda de 4,2% na comparação com o terceiro trimestre de 2020, saindo de 866 milhões para 830 milhões neste trimestre. Ao olharmos as despesas da Sanepar, constatamos que as 3 principais despesas em seu balanço são as registradas com pessoal, energia elétrica e serviços de terceiros. Dessas 3, 2 apresentaram crescimento. O custo com serviços de terceiro cresceu 3,4% na comparação anual, chegando a 169,5 milhões de reais, mas aqui não há nenhuma situação anormal que mereça maior detalhamento. Agora, o mesmo não podemos dizer do custo com energia elétrica, que cresceu 36,9% na comparação anual, atingindo 142,6 milhões de reais. Esse crescimento, segundo a Sanepar, decorreu da redução de subsídio que a empresa recebia, o qual saiu de 12% para 9%. Além disso, também houve um aumento de 52% no valor cobrado na régua de bandeiras, que saiu da bandeira verde em setembro de 2020 para a bandeira de escassez hídrica em setembro de 2021. Além disso, também houve um reflexo tarifário médio de 9,89%. Voltando à análise das despesas da empresa, o item mais importante, que é o item de despesa com pessoal, apresentou forte redução na comparação anual, de 32,5%, saindo de 396,9 milhões para 268,1 milhões de reais neste trimestre. E essa grande redução nessa despesa se deu pela diminuição de 5,5% do número de empregados da empresa, que saiu de 6.681 para 6.314 empregados. Essa redução foi proporcionada graças a um programa de aposentadoria incentivada, o PAI, implantado pela empresa. Essa redução no número de empregados refletiu em todas as verbas salariais, neutralizando o impacto dos reajustes salariais concedidos de 6,22%. O EBITDA da Sanepar atingiu 592,1 milhões de reais nesse trimestre, um acréscimo de 51% frente aos 392,2 milhões de reais apurados no terceiro trimestre de 2020, e isso é fruto da receita maior obtida nesse trimestre e da queda nas despesas da empresa. E o lucro líquido da companhia atingiu 267,3 milhões de reais, um crescimento de 62,4% frente aos 164,6 milhões apresentados no terceiro trimestre de 2020. Em relação à sua dívida, a Sanepar apresentou uma dívida bruta de 4 bilhões e 59 milhões de reais, um pequeno acréscimo frente aos 4 bilhões e 36 milhões do segundo trimestre deste ano. Todavia, embora a dívida bruta tenha tido um pequeno acréscimo, a dívida líquida caiu, saindo de 3 bilhões e 47 milhões
no segundo trimestre desse ano para 2.988 bilhões neste terceiro trimestre, e isso decorre da maior disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa da Sanepar neste terceiro trimestre de 2021. Embora o EBITDA da Sanepar tenha crescido neste trimestre, a alavancagem da empresa permaneceu estável em 1,3 vezes. Por fim, merece destaque também a informação referente ao vencimento dos contratos da Sanepar. Aqui podemos observar que 83,7% da receita total da empresa está vinculada a contratos que vencerão após 2030, e isso deixa os investidores da empresa mais seguros quanto à previsibilidade da receita líquida da empresa, pelo menos pelos próximos anos. Na nossa opinião, o resultado apresentado pela Sanepar veio em linha com o que o mercado esperava, com um acréscimo na receita operacional líquida decorrente principalmente dos reajustes tarifários concedidos. Acredito que o controle das despesas da Sanepar foi o destaque do trimestre, principalmente no item despesa de pessoal. Algumas despesas fogem ao controle da empresa, como o custo com energia elétrica. Além disso, a crise hídrica não gerou um impacto capaz de reduzir os ganhos da empresa, embora deva continuar a causar interferência no balanço da companhia no próximo trimestre. Acredito também que esse risco já está refletido na cotação de suas ações na bolsa. No momento, eu possuo ações da Sanepar em minha carteira de investimentos e gosto muito da empresa. E vocês possuem ações da Sanepar em sua carteira de investimentos? O que acharam do resultado apresentado no terceiro trimestre deste ano? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!